O estagiário irregular, ele é um segurado obrigatório ou é um segurado facultativo? E o juiz e o membro do Ministério Público, eles podem fazer parte do regime geral da Previdência Social? Meu nome é Rafael Iglesias, a disciplina Verdadeira Felicidade, e vamos já sanar a nossa primeira dúvida. Em direito do trabalho, o estágio irregular ele gera vínculo empregatício. Lembra disso? Ele só não gera vínculo empregatício com a administração pública, porque lá você tem que prestar um concurso público, tá bem? Mas mesmo assim, o estágio irregular numa prefeitura, por exemplo, do município, só pode ser prefeitura do município, né? O estagiário irregular, ele gera vínculo empregatício, mas não com a administração pública. Só que mesmo assim, o estágio irregular no município faz com que você tenha direito de receber o saldo de salário e o fundo de garantia por tempo de serviço, tá bem? Então vamos aqui observar nosso primeiro caso, olha só, o estágio irregular, ele é um caso de segurado obrigatório. Esses são segurados obrigatórios, né? E esse aqui é o segurado facultativo, tá? Olha só, o estágio regular é um segurado, né, facultativo, é assim, é como se fosse um estudante, né? Uma pessoa com mais de 16 anos ali, né, que não faça parte, né, do regime geral sendo um segurado obrigatório ou não estando no regime próprio da Previdência Social. Só para diferenciar rapidinho, gente, olha só. Quando eu digo regime geral, regime próprio, nós estamos observando aqui a Seguridade Social, né? Você tem aqui a Seguridade Social, aí você tem a Previdência Social, a Saúde e a Assistência, né? E aí aqui embaixo você tem o regime geral da Previdência Social ou regime próprio da Previdência Social. Quando a gente fala regime próprio, é porque tecnicamente, entenda, nós temos aqui a administração pública, né? A administração pública, ela tem a parte direta, União, Estado, Distrito Federal e município, e autarquias e fundações públicas. Tá? Então, aqui a parte direta e aqui a parte indireta. Administração pública direta e administração pública indireta. Tá? Só que entenda uma coisa. Essa galera aqui que está em azul, tudo isso aqui costuma ser estatutário. Estatutário. Tá? Então, o estatuto é a regra que fez a criação e tudo mais. Então, já tem as regras específicas, inclusive da aposentadoria, por isso que é regime próprio. Agora, por exemplo, essas duas de baixo aqui, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, tá? Essas duas de baixo aqui, elas não são estatutárias, porque é a lei que autoriza a criação delas. Então, aqui, você tem o regime, né, geral da Previdência Social, tá bem? Tomando cuidado com essa lógica, beleza? Bem tranquilo de entender isso daqui. Tá? Voltando aqui para nossa ideia, né? É aquele negócio, gente. Sempre as duas de baixo, as empresas estatais, elas sempre são diferentes, tá? As empresas estatais, né, são pessoas jurídicas de direito privado, mesmo fazendo parte da administração pública, tá? Então, aí, tudo quanto é coisa é diferente. Por exemplo, direito de trabalho, elas podem fazer parte do rito sumaríssimo, as outras não podem. União, Estado, DF, município, suas respectivas autarquias e fundações públicas não podem fazer parte do rito sumaríssimo, tá bem? Mas vamos continuar aqui, né, com os nossos segurados obrigatórios. Então, aqui você já entendeu, né? Empregado, tá? Iniciativa privada e iniciativa pública também, tá? Olha só, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Iniciativa pública, cargo em comissão. Os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração, tá? Do mesmo jeito que você entrou fácil, você sai fácil também, com o pé na bunda rapidinho, tá? Cargo efetivo, não detentor de regime próprio. Isso aqui, exemplo disso aqui. No Brasil, nós temos 5.500 municípios, um pouco mais de 5.500 municípios. Tem município que até hoje não tem estatuto. Então, por não ter estatuto até hoje, não tem um regime próprio de previdência até hoje. Então, eles acabam ficando no regime geral. Olha só, você passa num concurso público e acaba se envolvendo ali com o regime geral da Previdência Social. Tá bem? Não é o caso do juiz do promotor. O juiz do promotor não, ele passou no concurso público, ele é estatutário. Tá bem? Ele pode ser o cara do regime geral da Previdência se, por exemplo, ele dá aula numa faculdade particular. Aí ele é um segurado obrigatório porque ele tem que contribuir, tá? Porque ele está auferindo, né, lucro, ganhando dinheiro em algum lugar, então ele tem que contribuir. Tá? Então, vamos continuando aqui. Empregado, iniciativa privada e pública, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade de subordinação. Muito embora tenha não eventualidade aqui, o trabalhador intermitente, né, o empregado intermitente, é aquele cara que é empregado, tem vínculo empregatício, mas é intermitente. Ele está previsto na CLT. Então, ele também é um empregado. Lembra? Olha só entendendo aqui, pessoal, empregado, ele é um rol mais abrangente do que o empregado lá de direito de trabalho. É igual em direito eleitoral, a gente vê que o domicílio eleitoral ele é mais abrangente do que o domicílio civil, certo? Então, aqui também, o termo técnico empregado, ele é mais abrangente do que o termo técnico empregado lá em direito do trabalho. Ó, empregado doméstico, pessoal, também, lembrando que um médico pode ser empregado doméstico, eu já falei para vocês sobre isso, né? Você não falou aqui nesse curso de previdenciário, então eu estou falando agora. O médico, o enfermeiro, eles podem ser domésticos. Basta que você contrate essa pessoa para cuidar de um membro da sua família, tá bom? Isso já é suficiente para que ele seja doméstico. Se ele não estiver ali fazendo que a sua família tenha lucro, então, consequentemente, ele é um doméstico. Assim como também, pessoal, uma pessoa que lava roupa, uma pessoa que lava louça, que passa roupa, essa pessoa ela pode ser doméstica ou pode ser não ser doméstica, depende. Se ela estiver trazendo lucro para aquela família, né, para o âmbito familiar, já não é mais doméstico, tá bom? Já não é mais doméstico. Beleza? Bom,
Contribuinte individual, quem que é? Aqui nós temos diarista, né? Estou dizendo isso aqui porque já temos aqui em cima, ó, quem trabalha mais de 2 vezes por semana é o doméstico. Quem não for é o diarista. Diarista fica aqui, ó, contribuinte individual. Tá, os profissionais liberais também. Os profissionais liberais, você tem aqui médico, você tem o próprio médico, ele pode ser um engenheiro, tá, Rafael, mas o médico vai ser doméstico, vai ser contribuinte individual? Não, não é que ele vai ser médico, ele pode ser um doméstico, pode ser um contribuinte individual, ele pode ter o escritório dele. Ele pode ter o escritório dele, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Então a pessoa pode ser empregada, ela pode ser autônoma também. Ela pode ter um vínculo empregatício com a empresa e continuar trabalhando de maneira autônoma. Ela vai ser contribuinte individual, tá bom? Então, olha só. Nós temos os profissionais liberais, que eu já falei, médico, engenheiro, arquiteto, advogado, padres, pastores, né? Esses aqui são os ministros de confissão religiosa, né? Ou são os líderes espirituais. Também ganhou dinheirinho, é contribuinte individual, tá? O microempreendedor individual, o MEI, a pessoa que tem um lanche na rua, ela tem um lanche, ela tem um pastel, ela tem um brechó, ela vende umas roupinhas ali, é uma pessoa contribuinte individual, tá? É um segurado obrigatório da Previdência Social também. Tá? E o garimpeiro, aqui eu coloquei garimpeiro gritado para você decorar que garimpeiro é uma coisa e seringueira é outra. O seringueiro, ele vai ficar aqui, né, no âmbito, ó, o telefone tocando bem agora. O seringueiro, ele vai ficar no âmbito aqui do segurado especial, tá? O seringueiro aqui, segurado especial aqui. S de seringueiro, S de segurado, você decora facinho, o garimpeiro fica aqui, tá bem? Gente, no contribuinte individual tem também um cara que eu aposto, que pode perguntar, que é o cara, né, que é o trabalhador autônomo, que é o grande pecuarista no rural aqui. O grande pecuarista, gente, o que acontece? O grande pecuarista, ele não é o pequeno pecuarista. Então, o grande pecuarista, ele vai ser contribuinte individual e o pequeno produtor rural, até 4 módulos fiscais, vai ser um segurado especial. Tá bom? Então, segurado especial aqui, até 4 módulos fiscais. Você não precisa decorar o que são 4 módulos fiscais, mas é diferente de alqueire, é diferente de hectare. Pra você ter uma ideia, né? O estado de São Paulo ele tem um alqueire de terra, que é equivalente a meio alqueire de terra lá no estado de Minas Gerais. Tá? Agora, com relação aos módulos fiscais, é diferente. Tem módulo fiscal que é grande, tem módulo fiscal que é pequeno, depende da investigação aqui feita pelo INCRA. Tá bom? Beleza? Gente, o segurado especial, aqui, a maioria dos casos, se você visualizar, é uma logística de regime de economia familiar, em que você não tem empregado permanente. Você pode ter um auxílio eventual de terceiros. Imagina que vocês vão colher um monte de laranja, você, seu pai, sua mãe e seus filhos, né? Vocês estão ali trabalhando, vocês são esses segurados especiais, só que aí vocês sabem que vai vir uma grande enxurrada, uma grande seca, alguma coisa urgente, você pega e contrata alguém para te ajudar a acolher, né? Isso é possível, né? Essa contratação eventual. O que você não pode ter um empregado permanente ali. Tal que você pode é ter essa proporção, né, de uma pessoa para 120 dias, ou 2 para 60 dias, ou 3 para 40 dias, ou 4 para 30 dias, ou 120 pessoas para um dia. É possível que isso aconteça também. Trabalhador avulso, você decora aqui órgão gestor de mão de obra. Eles gostam dessas expressões, órgão gestor de mão de obra, órgão gestor de mão de obra, órgão gestor de mão de obra. Aí você coloca, né, como sendo o trabalhador avulso. Fica bem tranquilo isso daqui para você não perder. Trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, né? É aquela pessoa que trabalha no porto, o estivador lá, aquela pessoa que ajuda quando chega um carregamento, quando chega um container de um outro país. Imagina que alguém comprou muito mercadoria da China para vender aqui, né? E aí, no Xing Ling. E aí você vai lá e vai ajudar a descarregar. Esse é o trabalhador avulso, é o estivador, tá bom? Trabalha no porto. E o segurado facultativo já vimos aqui, pessoal, mais de uma vez, né? Aquela pessoa que deixou de ser segurado obrigatório, porque às vezes ele foi mandado embora do serviço dele, mas ele quer continuar contribuindo para aposentar. Então, esse é um caso de segurado facultativo. O estagiário, que é o estudante também, ele tem direito também de ser o segurado facultativo. Ele vai contribuir desde cedo para poder se aposentar. Não é isso? Olha só. Então, e para ser um segurado da Previdência também, né? Gente, o que eu chamo a atenção de vocês, para tomar bastante cuidado, é com essa brincadeirinha aqui, ó, que nós mostramos, né? Que é isso daqui, ó. Isso daqui que eu chamo a atenção de vocês. Né? Seguridade Social, Previdência Social, você tem o regime geral, regime próprio. Na administração pública é bem tranquilo isso daqui, ó. Os dois de baixo é sempre os diferentes, regime geral da Previdência Social. Os outros aqui, regime próprio da Previdência Social, tá bem? Lembrando também que se você passar no concurso público, você é do regime próprio, obrigatoriamente, tá? Mas nada impede você fazer uma atividade particular e também contribuir com essa atividade particular. Não tem problema nenhum. Bem, espero que tenha sanado todas as suas dúvidas. É lógico, é lógico que é ótimo, né? É lógico que tem muita coisa aqui no artigo 9º, pessoal, tá? Olha só, nós temos aqui o artigo 9º, né? Não era isso que eu queria mostrar, não era o wordzinho, era aqui a lei, né? É o artigo 9º, ó, o segurado obrigatório da Previdência Social, né? Então, aqui vários casos, como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, aquele que é contratado pela empresa de trabalho temporário, o brasileiro estrangeiro domiciliado contratado no Brasil para trabalhar no exterior, o brasileiro ou estrangeiro, aquele que presta serviço no Brasil, missão diplomática, o brasileiro civil que presta serviço à União,
o bolsista e o estagiário que presta serviço à empresa, né, em desacordo com a lei tal, lei do estágio, né, que é o cara que vai gerar vínculo empregatício, o servidor da União, o servidor da União, o escrevente auxiliar contratados. Tem vários casos aqui, vários casos, né? Empregado de organismo internacional, trabalhador rural contratado pelo produtor rural, né? E aquele contratado como intermitente, o empregado doméstico, né? Ó, que é aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa, em atividade sem fins lucrativos, né? Não gerando lucro para a família, como contribuinte individual, a pessoa física proprietária ou não, a pessoa física proprietária ou não, escola de atividade mineral, tem muitos casinhos aqui, né? Não dá para a gente decorar todos eles agora, né? Olha só, o microempreendedor digital, que é o MEI aqui também, está aqui no meio, o médico, o participante de projetos mais médicos, enfim, tem muita gente aqui, pessoal, não dá para a gente decorar tudo, já disse, reitero, mas às vezes uma leiturinha que você fizer ajuda você também, tá bom? É isso aí, mais uma vez, foco, força, fé, fala depois de muito estudo, beijo do mago, nos vemos na nossa próxima aula, até mais, tchau.